A paz de Cristo, amados. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua casa, né? Que Deus abençoe a semana que vai se iniciar no nome de Jesus. Como eu tinha falado para os irmãos, o meu desejo é de poder, né, passar uma escola bíblica dominical com ponto e vírgula, contando a história, né, daquele texto, daquele culto que nós iremos prestar a Deus, um culto de palavra, no domingo pela manhã. E hoje eu quero já fazer aqui um teste, embora ainda não estou podendo parar. Inclusive no próximo domingo eu já trabalho, então provisoriamente ainda não estou disponível para estar dando essa escola bíblica dominical. Mas eu já quero trazer aqui uma palhinha, como se diz no mundo, né, sobre como seria essa nossa escola bíblica dominical. Eu quero estudar com os irmãos a história de Enoque e também um pedacinho da história de Noé. Bem resumido, mas será assim algo maravilhoso para nós compreendermos algumas coisas, né? O sacrifício de Caim e Abel, por que Deus aceita de um, não aceita do outro, né? Tudo está mencionado aqui. E sobre o grande Enoque, uma história curta da Bíblia, um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Vamos para o primeiro capítulo da nossa história, nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos falar sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Vamos lá então? A história de Enoque, como ela é bem curta, né? Temos ali em Gênesis capítulo 5, verso 24, que diz: andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Tem alguns livros, outros livros da Bíblia, né, que vão falar também sobre Enoque, mas sempre resumidamente, porque Enoque ele tem uma passagem muito curta na palavra de Deus, porém tem muita coisa boa para se aprender sobre este homem. Então hoje vamos falar sobre Enoque, o homem que andou com Deus. Ao considerarmos, presta atenção irmãos, ao considerarmos a história de Noé e sua época, é bom começarmos com o seu bisavô, Enoque, né? O homem que andou com Deus. Enoque é o homem que é referido por Judas como sétimo depois de Adão. O verso 14 de Judas vai falar sobre isso. Tem gente que não conhece muita palavra, vai ficar confuso. Peraí, Judas escreveu alguma coisa na Bíblia? Não, esse Judas aqui, ele não é o Judas que traiu Jesus Cristo, não, né? Esse Judas, né, que escreve essa epístola, ele é irmão de Tiago, né? E Tiago é meio-irmão de Jesus. Por quê? Porque ele não nasceu do Espírito Santo, ele nasceu de Maria e José. Deu para compreender até aqui? Então vamos dar continuidade. Aí diz assim, né? Eu vou voltar aqui rapidamente. Diz assim: e consideramos a história de Noé em sua época, é bom começarmos com o seu bisavô Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque é referido por Judas como sétimo depois de Adão, sendo que 7 é o número da perfeição e realização. Então, Judas também vai falar um pouco sobre Enoque, mas sempre resumidamente. Aí diz assim: o breve texto de Gênesis mencionado é o único encontrado no Antigo Testamento sobre Enoque. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Na mesma época em que a linhagem dos cananeus apostatava e o registro de suas gerações era abruptamente interrompido, encontramos um homem que se separou do mal que havia ao redor e escolheu andar com Deus. Embora as informações sobre Enoque em Gênesis sejam totalmente escassas, né? Como eu disse, é resumida, né? Felizmente, temos mais uma menção dele no livro de Judas, o qual, embora também seja breve, bem breve, acrescenta informações valiosas concernente ao seu caráter notável, né? Eu já preguei muito sobre essa carta de Judas, ela é muito forte. E Judas ele vai falar sobre Enoque nos versos 14 e 15. Tem gente que vai se perguntar, onde está esse livro de Judas ali na Bíblia? É uma folha só antes de Apocalipse. Os versos 14 e 15 não tem capítulo, são só versos.
o verso 14 e 15 diz assim: Destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Forte, né? Muito forte mesmo. Judas vai falar sobre o povo que vivia na época de Enoque ali. Era um povo complicado. Como a Bíblia diz, os cananeus, eles já estavam na terra e fazendo todo tipo de apostasia aos registros da palavra de Deus, né? Da ordem de Deus que já era pregada nesse período. Aí continua a nossa mensagem sobre Enoque dizendo: há ainda mais uma referência, né, a Enoque em Hebreus 11, verso 5. Como eu disse, são versículos muito curtos falando sobre Enoque, porque a vida de Enoque é uma vida breve, segundo a história, né? E o versículo diz que foi transladado para não ver a morte. Irmãos, eu estava pensando, né, que coisa forte, né? O homem, ele viu na terra muitas coisas apontando para um lado, e ele viu também, assim, na terra, são dois caminhos, né? Muitas coisas apontando para o outro lado, ou seja, um lado positivo, um lado de ser uma pessoa bacana, uma pessoa justa, e o outro lado falando: não precisa ser tão justo assim, você pode fazer o que você quiser, você é livre, você é dono da sua própria vida. Só que Enoque falou: não, eu quero esse lado aqui. Um lado que diz que eu não sou dono de mim mesmo, existe um dono, existe um Criador. Eu prefiro seguir esse aqui, aonde eu tenho que me reportar a alguém, onde eu tenho que pedir permissão a alguém, onde eu tenho que, tudo que eu for fazer, falar com ele primeiro. E por causa dessa decisão correta, como diz aí o dito popular, Enoque arrebentou, amigo, porque ele passou pouco tempo aqui na terra, vendo muitas coisas erradas, mas não praticando, e Deus vendo a justiça dele. Rapaz, Deus falou: isso aí tá no meu prumo. É como você ter um pé de fruta, né? E você ficar namorando ali, as frutas são várias, tá tudo verde, e você vê uma madura e te dá um desejo, sabe, de provar daquele fruto. Aí você pega aquele fruto e degusta, sabe, assim, salivando. É isso que Deus tem feito até hoje na terra. A Bíblia diz que Deus vive procurando, né, os verdadeiros adoradores, e ele sempre acha alguém nesse fruteiro, né, nesse jardim com árvores frutíferas. E ele achou Enoque. Quando ele achou Enoque, falou: não, esse aqui escolheu a melhor parte, esse aqui quis o melhor, não, esse aqui não tem como viver na terra. Deus então o trouxe para si. Eu vou passar por essa mensagem, mas eu já quero antecipar para você. Você sabia que era isso que iria acontecer com Adão e Eva se eles não tivessem desobedecido à ordem de Deus? Se eles andassem no caminho correto de Deus, eles não iriam experimentar essa morte física. O corpo que eles receberam era para suportar anos e anos e viver eternamente. A morte surgiu para eles depois de desobedecer à ordem de Deus. Enoque não. Enoque, vamos passar por isso também nessa história, Enoque, ele percebeu que Adão tinha errado, né? E por causa disso estava acontecendo algumas consequências na terra. Ele resolveu fazer aquilo que Adão e Eva não fez. Ele falou: vou me separar, não vou me contaminar, eu quero ver o resultado disso. E qual foi o resultado disso? Vida eterna. Aqui eu paro a história para pregar, né, aplicar essa mensagem. Se você quer viver eternamente, se separe para Deus. Preste atenção, irmãos. O primeiro capítulo de Salmos não está escrito ali à toa, não. Ali diz que nós que somos de Deus não podemos sentar na roda dos escarnecedores. Devemos andar com pessoas que têm a nossa mesma visão, ir para o céu e viver eternamente com Deus, tá bom? Vamos dar continuidade à história de Enoque. Diz assim:
Elias também foi arrebatado para o céu, mas Enoque é o único homem de quem a Bíblia afirma que não viu a morte. Ele é o único homem que a Bíblia afirma, tá bom? Vamos continuar. Com exceção daqueles que estão em Cristo e permanecerem, se permanecerem vivos no momento da sua segunda vinda. Como diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17, Paulo vai falar sobre isso, que alguns vão experimentar a morte e outros não, porque se Cristo voltar hoje, eu que estou aqui falando, serei arrebatado, não vou experimentar essa primeira morte. Então, exceção aí. Aí continua, a transladação de Enoque serviu, dentro de um plano divino, a dois propósitos importantes. Primeiro, ele é uma figura daqueles que serão transladados no arrebatamento dos santos, um evento que ocorrerá pouco antes da vinda visível de Cristo. O fato de que o arrebatamento das primícias dos santos ocorrerá antes da volta de Cristo é indicado na profecia de Judas, ali no verso 14, que diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, primeiro Jesus vai vir, vai aparecer para os seus, vai arrebatar e depois ele vai voltar com os seus santos para resolver a questão da terra e, consequentemente, na consequência de se resolver tudo, ele dá o checkmate e acabar com tudo aquilo que é negativo para os céus aqui na terra. Pegou aí? Vamos continuar então. Diz assim: é óbvio, que o Senhor teria de vir para os seus santos para depois vir com eles. Em outro aspecto, Enoque é também uma figura das primícias do arrebatamento. Ele foi tomado do mundo antes do juízo representado pelo dilúvio. Noé, por outro lado, ficou e superou, protegido pela arca. A arca já era a representação da proteção de Deus para todos nós, aqui nesta terra. Se não fosse a proteção de Deus, certamente nós também morreríamos. Olha, a Bíblia é cheia de significado, cheio de sinais para nós compreendermos o quanto que Deus age na nossa vida nesta terra. Tem mais um subtexto aqui, uma epígrafe que diz: o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado? É aquilo que eu já comentei um pouco mais atrás, mas vamos dar continuidade. Segundo o propósito divino na transladação de Enoque, foi que ele demonstrou o que teria acontecido se Adão e Eva não pecassem. Está entendendo aqui? Então, quando Deus tira Enoque, Deus já estava mostrando, olha, isso que iria acontecer com Adão e Eva se eles não tivessem pecado. A experiência de Enoque responde à pergunta feita com frequência: Adão e Eva teriam vivido para sempre no corpo mortal se não tivessem desobedecido a Deus. Obviamente, ambos não teriam morrido, embora também não tivessem vivido perpetuamente em um corpo mortal com suas limitações físicas. E aí Paulo vai falar sobre isso, Paulo fala do corpo físico como corpo abatido, e fala em Filipenses 3, verso 21. O corpo está sujeito à mortalidade e à degeneração, principalmente pelo fato de ser feito de carne. O corpo humano foi criado com um propósito específico, e quando este propósito for realizado, ele dará lugar ao corpo perfeito, um corpo como o do Senhor, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, Tudo isso é literalmente explicado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, do 45 ao 50. Então deu para entender? O corpo que Adão e Eva tinha, aparentemente é um corpo igual ao nosso, um corpo mortal. Mas veja, eles não tinham frio, eles passaram a sentir tudo isso depois que eles pecaram. Que aí o corpo se tornou totalmente mortal por causa dos seus pecados. Mas se eles não tivessem pecado, eles iriam viver por muitos anos, eternamente, naquele corpo que não era para a morte, se tornou para a morte depois do seu pecado. Olha o que diz Paulo, Paulo falando aí em 1 Coríntios, capítulo 45, capítulo 15, verso 45, verso 50, diz assim: assim está bem escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante.
mas não é o primeiro, né? Não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. O qual o terreno, tais são também os terrenos, o qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Tá vendo? Paulo falando sobre mudança de corpo, nós estamos num corpo parecido com o corpo de Adão, um corpo de carne, mas se continuarmos na presença de Deus fazendo sua vontade, receberemos um corpo diferenciado, um corpo incorruptível. Temos que permanecer, irmãos, até o final. Aí Paulo continua: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, é necessário a mudança do corpo, porque sangue não pode herdar a carne, sangue não pode herdar o reino de Deus, o reino de Deus. É necessário ter uma mudança de corpo, é necessário receber um corpo incorruptível. Aí continua o nosso café da manhã de hoje, o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical falando sobre Enoque, diz: carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, né? Assim, a transladação de Enoque foi uma demonstração de como a existência de Adão e Eva teria terminado se não pecasse, né? Se eles não pecassem. Provavelmente seriam levados por meio da transladação, não pela morte, se tivessem continuado a andar com Deus como Enoque fez ao deixar este mundo. Teriam sido transladados para o paraíso celestial. Como Enoque, em vez de descer para a terra dos mortos, né? O Seol, ele foi levado para viver eternamente com Deus. Eu até vou sair um pouco aqui do nosso estudo e trazer uma opinião minha. Eu creio que eles não teriam essa necessidade de voltar para o Pai, porque a partir deles, todos iriam trazer a mesma obediência e Deus iria habitar no meio do povo, como será assim, né, após Jesus Cristo dar um checkmate nesta terra e resolver tudo. O Pai vai morar conosco, nós o veremos como Ele é. Então não haveria necessidade de Adão e Eva ter sido levado ao céu. Não, através deles, a geração que viria seria uma geração de obediência a Deus, e Deus não iria de maneira alguma mudar os nossos corpos, né, para um corpo incorruptível, celestial, porque Adão já era um homem celestial ali no Éden antes de pecar. Aí agora mais um subtexto, né, uma epígrafe aqui que diz: Enoque e seus contemporâneos. Vamos lá então, diz assim: Enoque nasceu menos de 50 anos depois do nascimento de Sete. Entretanto, uma civilização antediluviana ímpia já tinha se desenvolvido por meio de Caim, o qual presume-se, né, que ainda vivia naquela época. Então, a história diz que provavelmente Caim, Adão, ainda vivia na época de Enoque. Aí diz assim: Adão foi contemporâneo de Enoque durante a maior parte da vida deste, e Sete ainda viveu vários anos depois que Enoque foi transladado. Provavelmente havia um bom relacionamento entre Adão, Sete e Enoque. O primeiro entregando a Enoque a custódia das grandes verdades relacionadas às alianças, né, edênica e adâmica. Como Adão e Sete já eram de idade avançada, coube a Enoque assumir a sua geração e a responsabilidade que Deus dera à linhagem de Sete. Certamente Adão e Eva devem ter sentido assim uma profunda tristeza ao observarem como tantos dos seus descendentes seguiram as suas dissoluções. Irmãos, aqui tem um aprendizado para nós, né? Aqui a mensagem diz que Adão e Eva devem ter ficado assim muito triste de ver, poxa, por causa do nosso erro muitas pessoas estão errando. Aqui tem um aprendizado para nós. Não muda nada no tempo de hoje. Você pai, você mãe, pode olhar para um filho seu e falar: poxa, por causa das minhas atitudes, meus péssimos exemplos, que meu filho hoje é assim, a minha filha hoje é assim. Portanto, devemos dar bons exemplos para os nossos filhos
para que, se eles errarem, se eles cometerem alguns deslizes, não tenha participação sua. Você não ensinou isso, você não passou isso para eles. Pelo contrário, a sua educação foi perfeita. Você ensinou, como a Bíblia diz, o teu filho, a tua filha, no caminho aonde ele deve andar. Foi diferente de Adão e Eva, que pecaram, e por causa dos seus erros, a geração após eles, começaram a seguir esse caminho aí. Aí diz assim, tinham apostado, a geração de Adão, tinham se apostado e seguido os maus passos do filho primogênito deles, Caim, o assassino de Abel. Provavelmente não mais gozou da comunhão com os pais, Está dizendo que Caim, provavelmente ele não gozou mais da companhia dos seus pais, porque a Bíblia realmente vai falar que Caim ele vai para um canto lá, ele se separa dos seus pais e vai viver a sua vida como filho rebelde. A civilização por ele fundada por Caim, era mundana e materialista e ímpia. Na época em que Enoque nasceu, a violência e o derramamento de sangue tomavam conta da terra. Lameque, contemporâneo de Enoque, é o último patriarca da linhagem de Caim, mencionado na palavra, mencionado na Bíblia. E orgulhava-se dos seus crimes, e aparentemente foi quem introduziu a poligamia, uma instituição que seria fonte de muitos males para a humanidade. Você sabe o que significa poligamia, A poligamia nada mais é do que a união corporal de uma pessoa, com várias outras pessoas. É uma verdadeira prostituição. Ou a união conjugal de uma pessoa com várias outras, como se fossem casados mesmos. Você vê aí que a Bíblia vai falar sobre isso, Homens que teve várias mulheres. Talvez você vai falar assim, mas Deus permitiu isso, porque vários servos de Deus, inclusive Abraão, ele teve algumas mulheres. Sim, Deus ele é assim, de não autorizar, mas permitir, porque é o homem que está fazendo, mas chega um ponto que Deus dá uma trava, Deus dá traz as leis levíticas e fala para Moisés, a partir de Moisés, que a visão de Deus era mudar tudo isso. Só que, como eu já falei uma vez no café da manhã, não tem como você tirar uma chupeta de uma criança arrancando de uma vez só. É necessário você fazer uma mudança, uma troca. Eu estou te dando isso aqui que é melhor, e você abandona isso aí que não vai te fazer bem. A chupeta, por exemplo, deixa um monte de gente com um bicão grandão, não é isso? Então, é necessário fazer uma mudança. E Deus, ele é assim. Ele não tem pressa para resolver as coisas. Ele resolve no tempo dele. Então chega um ponto que Deus reúne então o seu povo através de Moisés e fala, não serve mais, a partir de agora o homem será marido de uma só mulher. E vejamos que lá atrás, no tempo de Adão, essa era a ordem de Deus, Adão era marido somente de Eva, tá entendendo? O homem que veio trazendo essas mudanças aí, Deus foi permitindo com alguns, mas depois Deus trava tudo, porque tudo tem um tempo de Deus, e fala, a partir de agora não. O homem será marido de uma só mulher, tá bom, irmãos? Então isso aqui é coisa totalmente terrena, mundana, e quem trouxe isso para a terra, essa poligamia, foi as gerações de Caim, Inclusive o texto vai falar sobre Lameque, que deu início a tudo isso. Então diz assim, tinham apostado seguido os maus passos do filho primogênito dele, Caim, o assassino de Abel. Provavelmente não mais gozou da comunhão dos pais. A civilização por ele fundada era uma mundana, materialista e ímpia, na época de que Enoque nasceu. A violência e o derramamento de sangue tomavam conta da terra. Lameque, contemporâneo de Enoque, orgulhava-se dos seus crimes e aparentemente foi quem introduziu a poligamia, uma instituição que seria fonte de muitos males para a humanidade. Como profeta de um juízo iminente, Enoque advertiu ousadamente o mundo antediluviano do castigo que se aproximava. Embora o dilúvio ainda fosse demorar 600 anos, muitos dos que estavam vivos nos dias de Enoque ainda estariam vivos devido à longevidade dos homens naquela época. A pregação direta de Enoque não foi bem aceita pelo povo e instigou a intensa animosidade entre os antediluvianos.
Então, como acontece no tempo de hoje, você prega a palavra, ensina a palavra, o povo não aceita, assim também aconteceu no tempo de Enoque. Ele pregou a palavra, mas ele não foi muito aceito não, né? A pregação direta de Enoque não foi bem aceita pelo povo e instigou a intensa animosidade entre os antediluvianos. O profeta denunciou com ousadia a impiedade dos seus dias e profetizou que o Senhor ia fazer juízo contra todos. E isso aconteceu, nós sabemos, no dilúvio, né? O dilúvio, ele veio como juízo de Deus e nós estamos aí para também passar por um juízo de Deus. Só que agora a Bíblia diz que não será mais na água, né? Será diretamente através do fogo. A impiedade era enorme e piorava rapidamente. O apóstolo Judas, né, que teve o acesso aos documentos que não conhecemos, fornece-nos informações concernente ao povo dos seus dias, os quais se assemelham aos antediluvianos. Judas ele fala no verso 12 e 13 como esse povo vivia, né, antigamente no tempo de Enoque. Porém, nós vemos que não mudou nada para o tempo de hoje. Porque o demônio é o mesmo, o espírito é o mesmo, o espírito ele não morre. E o mesmo que fazia as pessoas terem poligamia lá, prostituição lá, homossexualismo lá, é o mesmo espírito que opera no tempo de hoje. Mas Judas ele dá uma pincelada de como esse povo vivia lá. Ele diz assim, são manchas em vossas festas solenes, festa de caridade, né? Banqueteando-se como... apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outras, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, e de fato 2 vezes mortas, né? Porque vão sofrer a primeira morte e a segunda morte eterna, desesgarradas, ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrume ou negrume das trevas. Infelizmente, não tem coisa boa para esse povo que vive impiamente, né? Continua, diz assim, estas palavras devem ter sido similares a linguagens empregadas por Enoque ao dirigir-se aos ímpios da sua época, porque Judas segue com a descrição do seu ministério. O profeta era um homem corajoso, pois em uma era de violência como aquela, corria risco da vida, né, de perder a sua própria vida ao censurar a maldade. Mesmo assim, é possível que as pessoas tivessem medo de causar-lhe mal, pois suas ameaças nunca foram além de palavras. Então ele só pregava a palavra. Não devemos pensar que os antediluvianos fossem totalmente profanos, pois eles adoravam o Criador. Caim, de fato, reconheceu a Deus e lhe ofereceu uma oferta com as primícias dos seus frutos. Tal oferta, porém, fundamenta-se na sua vontade própria. Caim ignorou e rejeitou a exigência divina da redenção por meio do sangue. Então aqui está a explicação do porquê que Deus ele recebe a oferta de Abel e não recebe a oferta de Caim. Por quê? Porque se havia um ensinamento do seu pai, que tudo Deus começou, né, com sangue, né, derramando sangue, teve que derramar o sangue de um animal para cobrir o pecado de Adão e Eva, que foi assim que foi feita a primeira roupa, né, de Adão e Eva. Então, certamente, Adão ensinou isso para os seus filhos. Se você quiser fazer um sacrifício para Deus, oferecer algo para Deus para cobrir o pecado que nós cometemos, é necessário sacrificar um animal, assim como o próprio Abel fez. Mas Caim ignorou isso e quis fazer do jeito dele, como hoje nós vemos aí muita gente querendo fazer do seu próprio jeito. Não é. Se você quiser agradar a Deus, tem que ser do jeito de Deus. Se você quiser ofertar a Deus, se você quiser ser grato a Deus, tem que ser do jeito de Deus, como Deus te ensinou, e não do seu jeito. Deu para entender aqui? Continua. A transvaldação de Enoque provavelmente teve um efeito solene sobre o povo, embora tenha sido apenas temporário. A corrupção da raça continuou em seu passo acelerado. A relação do povo aparentemente não foi diferente daquela que se seguiu à transvaldação de Elias. Os jovens de Betel
em vez de ficarem maravilhados com a tremenda revelação do poder divino, saíram e zombaram de Eliseu, o profeta sucessor de Elias, dizendo: sobe calvo, né? Como está escrito ali em 2 Reis, capítulo 2, verso 23, a parte B. Tal atitude, evidentemente, era uma blasfêmia contra a transladação de Elias. Indica que no arrebatamento dos santos, os eventos que deveríamos supor que causará, um efeito solene sobre os ímpios, pelo contrário, será a ocasião de zombaria por parte de uns e de racionalização por parte de outros. Isso aqui eu já falei por diversas vezes no café da manhã, Estão preparando um palco muito bonito para dizer que quando a igreja subir, não foi Jesus. Eles vão zombar, dizendo que foi os extraterrestres. E isso cresce a cada dia mais, Essa informação. Não, tem ET entre nós. Irmão, já falei sobre isso. Abra os vossos olhos. Do jeito que eles fizeram aqui a zombaria, zombando de Eliseu, sobe calvo, chamando ele de careca, dizendo: sobe você também, vai você também para o céu como foi Elias. E por isso que eles sofreram a sanção aqui, esses jovens morreram, Segundo a palavra, uma ursa veio e devorou todos eles. Assim também, quando a igreja subir, haverá uma grande zombaria, dizendo que é mentira daqueles que ficarem, porque muitos vão ficar, porque estão se desviando dos caminhos do Senhor. Haverá uma grande zombaria, dizendo que não foi Jesus Cristo que arrebatou ninguém, não. Pelo contrário, foram os extraterrestres. Por isso que aqui o autor desse nosso estudo está dizendo que eles vão agir de forma racional, terrena, totalmente carnal, dizendo que foram outros eventos, mas não foi Jesus. Há mais referências importantes relacionadas a Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado, como dizem Hebreus, capítulo 11, verso 5, diz que Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, Deus tirou ele para ele mesmo, Visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que guardara ou agradara a Deus. No versículo acima temos declaração de que, pela fé, Enoque foi transladado. Muitas questões têm sido levadas com relação às qualificações daqueles que participaram do arrebatamento. Vamos encerrar aqui, irmãos. Diz assim: certamente uma daquelas é a fé. Pela fé, os santos serão transladados para não verem a morte. Então, para acontecer com você o que aconteceu com Enoque, é necessário que você mantenha a sua fé em Jesus Cristo, acreditando até o final. Enoque não foi achado porque Deus o transladara, Deus tirou para si. Talvez grupos de busca tenham sido formados para localizá-lo ou descobrir o que acontecera, assim como os profetas fizeram quando Elias foi transladado. E é verdade, eles ficaram procurando Elias, Está em 2 Reis, capítulo 2, 17 e 17. Entretanto, ele não foi encontrado porque Deus o transladara. Enoque, ele deu um grande testemunho que agradou a Deus, por isso que Deus o tirou para si. Há somente uma forma de agradar a Deus: fazer coisas que são agradáveis aos seus olhos. Vou repetir: há um jeito de você agradar a Deus, é você fazer aquilo que agrada aos seus olhos. Qualquer coisa que lhe pedimos, está escrito em 1 Epístola de João, capítulo 3, verso 22, diz: qualquer coisa que lhe pedimos, dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ou seja, se você quer receber de Deus aquilo que você tanto quer, é só você fazer aquilo que agrada a Ele. Encerrando aqui, diz: como o grande profeta do período antediluviano, Enoque preveniu os eventos que ocorreriam, no final da nossa era, inclusive a vinda do Senhor com milhares dos seus santos. Verso 14 de Judas, fala sobre isso. Sua própria transladação ocorreu 69 anos antes do nascimento de Noé, um homem que também andaria com Deus e que, como pregoeiro da justiça, levaria adiante o seu ministério. Você pode ler isso aí em 2 Pedro, a segunda epístola de Pedro,
capítulo 2, verso de número 5. Então, irmãos, está aí o nosso primeiro estudo, né, de escola bíblica dominical aqui no Café da Manhã. Eu tenho a certeza que está bem explicadinho, muito forte. Existem alguns versículos que eu não leio como referência ao que nós estamos passando, porque senão vai ficar muito grande, né, o nosso Café da Manhã, o nosso estudo da EBD, embora tenha que ser grande mesmo para ser bem explicadinho. Deu 41 minutos e mais um pouquinho, mas vou encerrar agora. Se Deus permitir, como eu disse para os irmãos, eu não tenho tempo. Domingo que vem eu estou trabalhando, talvez eu não consiga fazer. Vou tentar fazer no sábado para de manhã passar esse estudo para os irmãos no domingo. Se Deus permitir, no próximo domingo vamos falar sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Isso aqui é pesado, hein? Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Tem vários tipos de especulações aí. Dizem que os anjos desceram e se relacionaram com pessoas, por isso nasceram gigantes. Vamos compreender à luz da Bíblia, se Deus permitir, no próximo estudo de EBD aqui no nosso Café da Manhã, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Orem por mim, irmãos. Eu preciso sair desse trabalho fixo que está tanto me escravizando para ter mais tempo para estudo e para a palavra de Deus, para a obra de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.